Boa noite, gente. Graças a paz. Tudo bem? Tá bom. Pastor Stanley, muito obrigado pela recepção. Estamos realmente em casa, viu, irmãos? Como eu estou tomando sorvete aqui. Tá ótimo. Nós estamos sendo muito bem recebidos pelos pastores de vocês. Os pastores de vocês são uma bênção. Super receptivos. Amém? E para nós é um prazer, irmãos, estar aqui com vocês. Eu confesso que em 12 anos, é a segunda vez, pastor Stanley, que em 12 anos que eu deixo a igreja num culto de domingo. Segunda vez. Falei, amém, Deus sabe. Pensa um pastor igrejeiro no domingo. Mas eu tenho certeza que Deus tem um propósito específico. Deus tem algo aqui, irmãos, muito especial nessa noite. No momento da adoração, eu senti muito o amor de Deus aqui nesse lugar. Um toque do amor de Deus aqui nesse lugar. Amém? E eu tenho certeza que nós vamos ser nessa noite batizados com esse amor. Seremos cheios desse amor. Amém? Glória a Deus. Vamos lá? Romanos, pega a sua Bíblia, abra no livro de Romanos. Minha esposa está ali, você vai pregar Hebreus, né? Você vai pregar Hebreus, né? Porque eu acho que já tem um mês que eu estou pregando Hebreus lá em Rio Verde. E acho que para contrariar ela eu vou pregar Romanos. Mas é o mesmo assunto, só mudou o livro. Abra no livro de Romanos, capítulo de número 14. Romanos, capítulo 14. Aleluia, Jesus. Amém? Todos encontraram? Romanos capítulo de número 14, versículo de número 23. Eu quero ler só a última parte do versículo. Só o último pedacinho. Após o ponto e vírgula aqui, o texto diz assim: e tudo o que não provém de fé é pecado. Olha para o seu irmão, diga isso para ele assim: tudo. Não, mas fala tudo direito. Olha para ele, fala assim: tudo que não provém de fé é pecado. Pode fechar a tua Bíblia. Vamos orar um pouquinho? Coloca a sua Bíblia aí do lado, levante as suas mãos, sentados mesmo. Comece a adorar o Senhor no seu íntimo. Comece a orar em outras línguas. Comece a dizer: Senhor, obrigado. Que a tua palavra seja uma revelação para o meu espírito, seja uma revelação que ganhe a minha alma, que estabeleça uma verdade dentro de mim nesse lugar. Aleluia, Jesus. Começa a falar com Ele, vai adorando. Vai adorando. Quanto mais você adora, irmãos, mais a sua alma se alinha. Adoração é uma prática espiritual de alinhamento de alma. Aleluia, 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 aleluia. Espírito Santo, toma esse lugar. Espírito Santo, esse lugar é teu. Espírito Santo, a glória é tua. Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Só tu és neste lugar. Espírito Santo, vem. Vem, alarga a tenda da tua presença, Espírito Santo, aqui neste lugar. Nós te chamamos, nós te convidamos e nós te pedimos. Sem a tua presença, Senhor, teremos cultos vazios, mas com a tua presença tudo é mudado, tudo é transformado, Senhor. Que seremos nós sem tua presença, Espírito Santo? Vem sobre este lugar nessa noite. Fala, Espírito Santo. Que o Senhor fale nesse lugar, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus. Irmãos,
Talvez algo que o Senhor está nos reensinando nesses dias é sobre fé. Particularmente, Deus está me reensinando sobre fé. E para que Deus possa nos reensinar sobre fé, é necessário que nós estejamos abertos para que os nossos fundamentos sejam mudados. Porque muita coisa, irmãos, infelizmente, durante anos na nossa vida, e hoje muitos ensinamentos, principalmente a mídia evangélica em geral, muitos ensinamentos sobre fé, está perdendo a pureza e a direção do Evangelho. Mas para nós entendermos sobre fé, para nós começarmos a falar sobre fé, nós precisamos começar e voltar um pouco atrás. Nós começamos, irmãos, a entender, e nós precisamos ir lá no jardim e começar a descobrir quem é Deus. Irmãos, Deus, Ele é um ser totalmente espiritual. A Bíblia afirma, e a Bíblia diz que Deus, Ele é Espírito. Diga comigo bem forte: Deus é Espírito. Então, irmãos, é impossível qualquer tipo de relacionamento com Deus que não seja espiritual. Porque Deus é Espírito, e a palavra nos diz que os seus adoradores o adoram em Espírito e em verdade. Todo relacionamento com Deus é um relacionamento espiritual. Levanta a mão bem alto, diga comigo assim: todo relacionamento com Deus é um relacionamento espiritual. A maneira que os anjos se relacionavam com Deus é um relacionamento espiritual. E não é diferente conosco. A maneira que nós nos relacionamos com Deus é através da parte do nosso ser que foi ressuscitada no dia que nascemos de novo. Quem nasceu de novo aqui, diga amém. Então olha para o seu irmão e diga assim: o dia que você nasceu de novo, o teu espírito ressuscitou para ter relacionamento com Deus. Amém? Então nosso relacionamento com o Senhor é um relacionamento espírito. E quando eu falo espírito, eu estou falando da parte do nosso ser. Eu não estou falando do Espírito Santo, mas estou falando do espírito do homem que foi ressuscitado. Então eu começo a me relacionar de forma espiritual com Deus. O contato de Deus comigo é com o meu espírito. E o meu contato com Deus é através desse espírito, o Espírito de Deus. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Amém? Irmãos, mas Satanás o dia que o Senhor falou comigo com essa palavra, eu confesso para os irmãos que o download do Espírito Santo, ele é rápido. Então na hora, você recebe. Mas o entendimento, irmãos, eu levei uns 30 dias para entender o que o Senhor me entregou em alguns segundos. E eu fiquei impactado, porque aquilo mudou totalmente a forma que eu via o amor de Deus com relação ao homem. Quando Deus fez o homem, irmãos, o maior propósito era que o homem se relacionasse com ele de forma espiritual. E eu sempre pensei que esse relacionamento nunca poderia ser, de certa forma, vamos dizer assim, que esse relacionamento não poderia ser rompido, quebrado. Mas Satanás, ele planejou algo muito forte, muito, irmãos, algo assim, tão bem idealizado. Mas Deus, ele veio com uma intervenção poderosa. Irmãos, eu comecei a falar com Deus: Deus, por que o Senhor não resolveu o problema de Lúcifer? Por que lá no céu, quando Lúcifer pecou, o Senhor não perdoou Lúcifer? Era um anjo. Na verdade, um baita de um anjo. Anjo de luz. Não havia anjo tão belo como ele. Por que o Senhor não resolveu o problema de Lúcifer lá no céu e continuou
ali no nível do mundo espiritual, o Senhor precisou vir para a terra, criar um jardim, criar o homem. O Senhor falou no meu coração que Ele não resolveu o problema de Lúcifer, porque Lúcifer pecou sendo espírito, sendo um ser espiritual. Lúcifer não tinha carne, irmãos, como nós temos. Lúcifer não tinha uma alma, sentimentos, emoções como nós temos, mas Lúcifer era um ser espiritual e ele conseguiu se corromper sendo espírito. O nível de corrupção na vida de Lúcifer foi um nível extremo, porque ele, sendo participante de toda aquela santidade, de toda aquela glória, achou-se no espírito de Lúcifer corrupção. Então não tinha volta, não tinha jeito de recuperar aquele ser, de recuperar aquele anjo, porque espiritualmente ele estava corrompido. E o que Deus fez? E olha que ele conseguiu ainda, né? Vamos dizer assim, contaminar a terça parte dos anjos. Deus lança do céu Lúcifer. Não tinha como Deus resolver aquilo naquele ambiente celestial. A única forma era que ele fosse lançado fora. Por isso, irmãos, que hoje, quando nós lemos na palavra, o pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É quando eu atribuo a Satanás uma obra que é do Espírito. Então Lúcifer conseguiu se corromper no nível do Espírito, não houve perdão. Se tornou algo irreversível. E quando Lúcifer é lançado, Deus ali cria um outro plano, irmãos. Irmãos, entenda uma coisa, Deus, Ele não muda os seus planos. Diga comigo bem forte, Deus não muda os seus planos. Diga assim, Deus acrescenta novos planos para fazer o plano inicial se cumprir. Deus sempre vai fazer assim. Você lembra, irmãos, uma vez de repente você estava no caminho do Senhor, certo, mas de repente você entrou para cá. Deus começou a criar novos planos para te trazer de volta para cá. Isso é um amor de Deus, para se cumprir o que Ele projetou. Então Deus criou um plano, criou o homem, os céus e a terra, fez todas as coisas e um jardim. Nesse jardim Ele põe ali Adão, Ele põe Eva. Mas a Bíblia nos diz, irmãos, que a serpente mais sagaz de todos os animais, Satanás, ele veio e começou, irmãos, um trabalho ali de corrupção também. Daqui a pouco nós vamos entender o que a fé tem a ver com isso. E quando Satanás começa ali todo um trabalho de corrupção, ele começa a observar que o homem era um ser de 3 dimensões. Bom, esse homem não é só espírito, ele tem uma carne. Esse homem não é só espírito, ele tem uma alma. Esse homem não é só espírito, ele também tem o espírito. Então, para que Satanás chegasse no espírito do homem, que era o propósito dele, ele começa um processo de corrupção na carne do homem. Não existe, irmãos, entenda isso, não existe. Toda queda é um processo. Fala para o seu irmão assim, não há queda da noite para o dia. Então Satanás começou a planejar um processo de queda para o homem. E nesse planejamento, irmãos, ele começou a visitar a casa de Eva. E começou a apresentar aquele fruto. E quando Deus deixa ali uma determinação, comerás do fruto de todas as árvores, mas não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma do fruto da árvore da vida. Em toda essa caminhada, irmãos, Satanás começou a apresentar algo que de certa forma pudesse corromper o corpo de Adão. Ou seja, ele começa a ver o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, irmãos, e quando ele come aquele fruto, quando ele deseja aquele fruto,
Houve um processo de corrupção que entrou na carne de Adão. Quando ele cobiça aquele fruto, houve um processo de corrupção que entrou na alma de Adão. Então o homem se torna ali, naquele momento, corrompido no corpo. E ele se torna ali, naquele momento, corrompido nos seus sentimentos, emoções e vontades. Mas o plano de Satanás, ali, quando o Senhor colocou no meu coração, era chegar no espírito do homem. Quando Deus, irmãos, entra no meio da história. Quando Deus entra no meio da história, a primeira frase que Deus diz quando ele chega no jardim é: Adão, onde tu estás? Será que Deus não sabia onde estava Adão? Na verdade, Deus não estava procurando um Adão carne. Deus não estava procurando um Adão alma. Deus estava procurando um Adão espírito. Mas a corrupção, o pecado, fez com que o Adão espírito, irmãos, tomou um posicionamento. Mas o processo de corrupção ainda estava em andamento. Pastor, quando que esse processo de corrupção parou? Quando Deus vem com o amor dele e arranca do jardim a árvore da vida. Quando Deus arranca a árvore da vida, foi a forma que ele encontrou. Para quê? Para que a corrupção não chegasse no espírito do homem, e o homem se tornasse corrupto, corpo, alma e espírito. Assim, não haveria jeito para o homem para sempre. Para sempre. Porque toda a vida espiritual daquele jardim estava, irmão, sustentado por aquela árvore. Naquela árvore. Amém? Olha para quem está do seu lado, diga assim: toda a vida espiritual daquele jardim estava sustentado pela árvore da vida. Então Deus, arrancando aquela árvore, ele impede que a corrupção chegue no espírito. Por quê, pastor? Por causa de algo que eu digo para os irmãos, que eu chamo de crise de identidade. Adão e Eva não sabiam quem eles eram no espírito. Irmão, eu quero dizer algo para você aqui nessa noite. No espírito, você é mais do que vencedor. No espírito, você tem a natureza perfeita e completa de Deus. Olha para o seu irmão e fala para ele assim: você é perfeito, irmão. Ah, pastor, não sou não. Você que não sabe. Fala para ele, dá uma sacudida nele e fala assim: você é perfeito. O problema é que nós nos olhamos segundo a carne, nós nos olhamos segundo a alma. Mas quando nós temos uma perspectiva e uma visão espiritual de quem nós somos, nós sabemos que a natureza perfeita de Deus opera em mim. Mas Adão e Eva conseguiu cair no jogo de Satanás no jardim, porque eles, talvez pela inocência, porque era a dispensação da inocência, por eles não saberem quem eles eram. Porque Satanás, naquele jardim, ele falou assim: come do fruto. Porque o dia que você comer, você serás igual a Deus. Irmãos, quem crê que Adão já tinha a natureza de Deus dentro de si? Diga amém. Olha o jogo do diabo. Você vai ser igual a Deus. Mas ele não sabia que ele já tinha aquela natureza. Porque senão ele olhava e falava: ai, Satanás, que jogo é esse? Eu, igual a Deus, eu já tenho o espírito dele dentro de mim. Por que essa proposta? Vai embora, some daqui. Mas o homem cai ali, irmãos. Mas Deus evita que ele se tornasse eternamente corrupto no espírito. Então, Deus agora precisa traçar um novo plano. Aí eu imagino aquele trio que no início falou assim: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. O Pai, o Filho e o Espírito Santo agora sentados. Só que agora o Pai, o Filho e o Espírito Santo, juntamente com um corpo espiritual morto, sobre a mesa de reunião. Adão, espiritualmente morto, sobre a mesa, de um lado o Pai, de um lado o Filho, de outro lado o Espírito Santo.
E os três agora começam a conversar. E agora? Qual o plano? A quem vencer? Então Deus começa ali agora a traçar um novo plano. E a vitória ali deveria incluir vitória sobre três coisas: sobre a carne corrompida e alma, vitória sobre Satanás, diga para quem está do seu lado, vitória sobre a carne, vitória sobre Satanás e vitória sobre a morte. Então Deus começa a planejar, e Ele precisava de alguém agora que fosse fonte espiritual. Porque a árvore foi arrancada do jardim, ela não viria. Então agora a árvore da vida, naquele plano de Deus, era o próprio Jesus. E quando Deus envia Jesus, irmãos, Jesus ele é enviado. E no ministério de Jesus, nós vemos Jesus, irmãos, vencendo o pecado. Por que eu sei que Jesus venceu o pecado, se tornou vitorioso sobre o pecado? Porque no homem, por causa do pecado de Adão, se estabeleceu uma lei, a lei do pecado e da morte. Mas Jesus vem em um corpo pecaminoso e crucifica o pecado num corpo cheio de pecado. Então ele vence o pecado num corpo pecaminoso. Satanás, irmãos, sabe quando foi que Jesus venceu Satanás? Ele venceu Satanás antes de ir para a cruz. No dia que ele jejua 40 dias, irmãos, que Satanás oferece ali para ele. Irmãos, a primeira coisa que ele oferece: está com fome, Jesus? Faça com que essas pedras se transformem em pães. Olha só, quem sente fome, irmão? Fala para o seu irmão assim: o corpo sente fome. Primeira investida foi no corpo. Faça com que essas pedras se transformem em pães. E Jesus fala: não só de pão viverá o homem. Depois Satanás faz uma segunda investida. Ele leva Jesus a um lugar muito alto. E ele fala assim: Jesus, se tu és filho de Deus, pula daqui. Irmãos, o que Satanás estava mandando Jesus fazer? Morre, Jesus. Suicida. Pula daqui. Porque está escrito lá na palavra que ele vai dar ordem aos anjos, você não vai tropeçar em nenhuma pedra. Toda a pressão de Satanás agora foi na alma de Jesus. Uma pessoa que chega num estado de tirar a própria vida, irmãos, ela está totalmente pressionada na sua alma. Mas o Senhor se posiciona e diz o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. E de repente, irmãos, Satanás vem agora no Espírito de Jesus. E ele diz assim: tudo isso te darei. Mostrou riquezas, mostrou reinos, mostrou tudo. Tudo isso te darei. Ele usa, irmãos, o que Jesus chamou de Deus deste século: mamon, o dinheiro. Tudo isso te darei se prostrado me adorar. Adoração é um estado do Espírito. Então quando Satanás agora vai no Espírito de Jesus, Jesus faz o que Adão tinha que ter feito lá no jardim. Levanta a mão e diga assim: Jesus faz o que Adão tinha que ter feito lá no jardim. O que Jesus faz? Retira-te, Satanás, porque só o Senhor Deus adorarás, só Ele darás culto. Aleluia. Ali, irmãos, Jesus vence Satanás nos 3 níveis: corpo, alma e espírito. E naquele momento, irmãos, quando ele morre lá na cruz, sem o pecado, ele estabeleceu uma nova lei. Paulo diz em Romanos: a lei do Espírito e da vida. Porque até então a lei que funcionava no homem era a lei do pecado e da morte. O homem não conseguia sair.
E ele traz uma nova lei, a lei do Espírito e da vida. E naquele momento, quando Jesus morre e no terceiro dia ressuscita, ele vence o último inimigo a ser vencido, a morte. Ele vence a morte. Então ele vence o pecado, ele vence a carne, ele vence a morte. E quando ele ressuscita, ele, a nossa árvore da vida, sabe o que ele faz quando ele estabelece essa nova lei do Espírito e da vida? Ele blinda o espírito do homem. Então, o homem agora, Satanás nunca mais ele pode tocar, ele não pode nem tocar no teu espírito. Diga glória a Deus. Pastor, como é que é o processo aí agora? Agora é um processo de volta. Você recebe Jesus. Quantos já receberam Jesus? Diga amém. Você nasce de novo. O seu espírito, ele é ressuscitado, vivificado. Porque Jesus se tornou, ressuscitou ele lá na cruz. Seu espírito é vivificado. Mas nesse processo nós sabemos que ainda existe uma alma corrompida e uma carne corrompida. Então o Senhor ele vem e começa, irmãos, um processo aonde ele vai restaurando o homem, para que o projeto original do jardim se estabeleça de novo. Para que o processo original do jardim se torne uma realidade. Pastor, eu preciso andar no Espírito. E a Bíblia nos manda andar no Espírito. Por que isso? Porque a parte mais forte do teu ser não é a tua carne. Deus não conhece sua carne. Fala para o seu irmão, para de dar moral para essa carne, filho. Não. Fala para ele, fala assim, para de dar moral para essa carne. Deus não conhece ela. A parte mais forte do nosso ser não é a nossa alma. Deus não vê você almaticamente. Por isso que tem muitas pessoas que eles querem viver uma vida cristã de sentimentos. Hoje eu estou sentindo que eu estou crente. Nossa, mas hoje eu não estou muito crente, não. A parte mais forte do teu ser é o teu espírito. E aonde Deus comunica é no teu espírito. Irmãos, tudo isso Deus fez para que você hoje assumisse uma identidade espiritual. Agora olhe para mim. O teu espírito tem tudo que você precisa. Vou dizer de novo. O teu espírito tem tudo o que você precisa. Você já imaginou a natureza de Deus em você doente? Impossível. Imagina a natureza de Deus em você enferma. Levanta as duas mãos e diga assim: a natureza de Deus em mim tem tudo o que eu preciso. Diga assim: Jesus, a árvore da vida, foi arrancado lá no jardim, mas foi devolvido lá na cruz. E hoje eu estou vivo espiritualmente. Diga assim: se eu vivo no Espírito, eu tenho que andar no Espírito. Pastor, mas como é que eu ando no Espírito? Pela fé. A fé é a substância que forma o teu espírito. Então olha para o seu irmão e diga assim: o seu espírito é formado de fé, meu filho. Irmão, nossa carne, ela é formada do pó da terra. Nossa alma, sentimentos, emoções e vontade, ela é formada das nossas experiências, desde a nossa gestação até aqui. Mas o nosso espírito, ele é formado de fé.
A vontade de Deus hoje é que nós não andemos segundo a carne, que nós não andemos segundo os nossos sentimentos, emoções e vontades, mas que nós andemos, irmãos, segundo o que Ele comunica, segundo o que Ele fala, segundo o que Ele traz para o nosso espírito vivificado. Ele vai falar no teu espírito, e segundo a voz dEle no teu espírito, você recebe por fé. Você crê e caminha nisso. Então não importa o que você está sentindo. Você não é o que você sente. Não. Vou dizer de novo. Não importa o que você está sentindo. Você não é o que você sente. Então olha para o teu irmão e diga para ele assim: não importa o que você está sentindo. Você não é isso aí não. Olha para mim. Não importa o que você está vendo. Você não é o que você está vendo. Deus não é pai da sua carne. Deus é pai do seu espírito. Lúcifer não queria apenas derrubar Adão e Eva. Ele queria que o homem fosse imagem e semelhança dele. Queridos, agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Se Deus não tivesse chegado e arrancado aquela árvore, e o processo de corrupção tivesse chegado no espírito de Adão, Lúcifer é espírito corrompido, mas o homem seria carne corrompida, alma corrompida e espírito corrompido. Em outras palavras, seríamos piores que os demônios. Fala para o seu irmão, ele te ama demais. O plano do diabo era fazer, quando o Senhor falou isso comigo, eu fiquei assustado, porque o plano do diabo era fazer, porque Satanás é imitador, irmãos. Era fazer com que o homem fosse imagem. Ele olhou, primeiramente no céu, ele queria ser igual a Deus. Deus não deixou. Depois Deus criou um homem que era imagem e semelhança dele. Não, eu vou fazer de tudo para que o homem seja imagem e semelhança minha. O plano de Lúcifer era fazer com que o homem fosse imagem e semelhança dele. Deus vem, intervém na história, frustra os desígnios de Satanás. Pastor, por que hoje tudo que não provém de fé é pecado? Eu vou dizer por quê. Porque todo esse trabalho do Senhor, do jardim até aqui, é para que você ande nele. Para que você conheça e desfrute dele, para que você seja, irmãos, você tem dentro de você, o dia que você nasceu de novo, uma semente incorruptível. É uma semente de Deus dentro de você. O seu espírito é Deus em você. Levanta as mãos para o alto e diga assim: o meu espírito vivificado é Deus em mim. É Deus. Para que hoje você ande na carne, então não provém de fé. Para que você ande na alma, então não provém de fé. Pastor, pecado é as obras da carne, que a gente vê lá em Gálatas. Também achava. Irmãos, a Bíblia diz assim, Romanos: na nossa carne não habita bem nenhum. Quando você entende quem você é em Deus, segundo o Espírito, o amor dele cresce dentro de você uns pelos outros. Você vai começar a olhar o teu irmão e você vai descobrir uma coisa: Deus não tem problema. Olha para mim, eu vou dizer algo aqui muito sério. Não estranhe, por favor. Nós estamos numa caminhada de edificação espiritual. Deus não tem problema com as suas quedas.
Deus tem problema quando você para e assume que é aquela queda, que você é aquilo. Quantos têm filhos? Quem que o teu filho já chegou todo ralado em casa, caiu de bicicleta, alguma coisa assim, machucou? O que você fez quando ele teve uma queda? Ô filho, vem cá, vou cuidar de você. Passar remedinho. Deus não tem problema com as suas quedas. Deus tem problema quando você assume aquela obra da carne como parte do seu ser. E se você nessa noite se posicionar e dizer assim: Senhor, eu tenho e eu sou a tua natureza, Ele vai pegar na tua mão, Ele vai te levantar, Ele vai te ajudar, porque Ele é seu Pai. Ele é o seu Pai. Ele é o seu Pai. E você decidiu não assumir que você é o que a carne diz ou que a alma está falando. Você decidiu assumir que você é a semente incorruptível dos céus aí dentro. Viver, irmãos, tudo que não provém de fé é pecado quando eu decido, mesmo sendo vivo no Espírito, continuar andando segundo a carne. Mesmo sendo vivo espiritualmente, continuar andando por sentimentos, emoções e vontades. Pastor, eu preciso crescer, eu preciso romper, eu tenho que andar no Espírito. Ele nos deu um recurso. Diga assim: glória a Deus, eu tenho um recurso. Por que Ele nos deu um recurso? Porque Deus sabia, irmãos, que a gente é carnal demais. Deus falou assim: não, eles são muito carnais. Eu vou dar um recurso para eles, para que através desse recurso, o espírito deles seja robustecido, fortalecido, edificado. E quanto mais eles forem edificados no espírito, mais eles vão sair dessa vida almática, essa vida carnal, e vão fazer com que essa substância que forma o espírito deles se manifeste. Aí nós aprendemos lá em Judas, verso 20, né? Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Irmãos, a primeira coisa que acontecia na igreja de Atos, quando as pessoas eram salvas, é que os apóstolos oravam para que eles recebessem o Espírito Santo. Sabia disso? Sabe qual que deveria ser nossa prática? Batizou? Vem cá, deixa eu orar para você, você vai ser batizado no Espírito Santo agora. Em alguns casos, na igreja de Atos, as pessoas recebiam o batismo até antes de descerem as águas. Por quê? Por causa do processo da corrupção. Eu estou vivo espiritualmente, mas a corrupção ainda está ativa na minha alma, ainda está ativa na minha carne. Mas eu não sou nem isso e nem aquilo. Então eu começo a orar em outras línguas, que é uma língua de fogo. E essa linguagem começa a interceder. Queridos, tem duas formas de nós resolvermos os problemas da nossa alma. Os nossos problemas carnais. Primeira forma, Romanos capítulo 8, verso 26 diz assim, irmãos, que nós não sabemos orar como convém. Fala para o seu irmão, você não sabe orar não. Não, fala para ele assim, você não sabe orar como convém. Por que, pastor, como convém? Que negócio é esse? É porque a minha oração, debaixo do meu entendimento físico, só atinge consequências de problemas. Ou seja, eu só oro por aquilo que eu estou vendo. Nossa, Deus abençoe o meu filho, porque ele está muito difícil na escola. Abençoe o meu marido, porque o trabalho dele está assim. E a gente começa a orar por áreas que nós conhecemos, que nós vemos, que nós sentimos. Mas essa oração, ela combate um fruto podre que nasceu. Aí o que acontece? Você ora, a Bíblia diz que a unção vem e quebra o jugo.
O fruto podre é arrancado. Mas que negócio é esse que daqui 30 dias ele nasce de novo? Quem já notou, irmãos, que tem problemas que de época em época ele aparece? Aí tá lá, daqui 30 dias o menino dando trabalho de novo. Aí você ora, aleluia, glória a Deus, ele ficou bom. Pastor, ele ficou bom, o menino tá bom agora. Daqui 30 dias você tá lá, pastor, põe a mão na cabeça do meu filho aqui, pastor. Ora de novo. Aí ele ora, o menino fica bom. Aí daqui 30 dias está lá o menino de novo. Põe a mão na cabeça dele. Era o problema da lei mosaica. Vira e mexe, eles traziam o cordeiro. Ó, sacrifica aqui porque eu pequei. Sacrifica aqui porque eu pequei. Sacrifica aqui, sacrifica. Irmão, haja cordeiro. A nossa oração só atinge o que sabemos. Aí a Bíblia diz assim, mas, lá em Romanos 8:26, o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira. Essa intercessão lá diz que é pelas nossas fraquezas. E fraquezas lá, meu irmão, sabe o que é? A incapacidade de gerar resultado na força do meu braço. Isso que é a fraqueza de Romanos 8:26 está falando. Levanta a mão e diga assim, incapacidade de gerar resultados na força do braço. Olha para o seu irmão, dá um abraço nele assim, com muito carinho, fala assim, você está tentando na força do braço, né? Fala para o seu irmão, dá certo, aí 30 dias, o efeito acaba. Incapacidade de gerar resultado, porque a minha oração só atinge o que eu sei, a minha mente sabe o que a minha alma sente. Mas por que o Espírito Santo intercede por mim sobremaneira? Com gemidos inexprimíveis. O que é isso? Linguagem inteligível. Ou seja, quando eu me entrego ao recurso da oração em línguas, no livro de Coríntios nos diz capítulo 14, 1 Coríntios, que o meu espírito ora de fato. Quando você tem o teu espírito vivificado, você é cheio do Espírito Santo, não quer mais andar na carne, não quer mais andar na alma, não quer mais, irmãos, gerar resultado na força do seu braço. O que você começa a fazer? Orar em outras línguas. Aí o Espírito Santo começa, não a atingir o fruto podre da árvore, que de 30 em 30 dias nasce, mas ele vai na raiz do problema. Ah, não, gente. Fala para o seu irmão assim, o Espírito Santo vai na raiz do problema. Fala para o seu irmão, ele vai lá naquele lugar que você não sabe. Aí, irmãos, aquele marido, irmãos, oh, aleluia, só a misericórdia de Deus. Irmão, de repente você está orando em línguas, ele chega com o cartão de crédito ilimitado. Tá, minha esposa, vai lá fazer compra. Ah, não, as irmãs não recebem, não. Ah, o que está acontecendo com esse homem? Não, você está orando em línguas, irmãos. E Deus faz. Então a primeira forma de resolver o problema é deixar o Espírito Santo interceder. É se entregar a uma linguagem, porque ele sabe, irmãos, as consequências. E o que eu estou falando de níveis de corrupção, eu estou falando de consequências que vieram de Adão, irmãos. A segunda forma de resolver o problema é simples, é deixar essa corrupção da alma se manifestar na carne, irmãos. Aí você tem que, né? Quando manifesta, não, realmente não devia ter feito isso. Aí você pega, se arrepende e fala, não, nunca mais eu vou fazer. Mas aí, irmão, tem um preço. Pergunta, irmão, qual forma você quer resolver? Pelo Espírito ou deixar a carne manifestar? Fala para o seu irmão, porque a carne manifesta. Fala para o seu irmão, mais cedo ou mais tarde, aparece. Então, irmão, quando você está orando em outras línguas, que você usa esse recurso que Ele nos deu, isso, irmãos, nada mais é do que uma forma
que Ele tem para nos levar de volta para o jardim de intimidade. Quando Deus chega no jardim e diz assim: onde estás, Adão? Ele procurava o espírito de Adão. Então hoje, se o Senhor chegar aqui e perguntar assim: onde estás, Adão? Todos nós podemos levantar as mãos, que Jesus foi o segundo Adão. Senhor, nós estamos aqui. O Senhor, de certa forma, evitou aquele mal lá no jardim, para nos ressuscitar aqui hoje. Pastor, o que eu tenho que fazer hoje? Geralmente essa é a pergunta, né, que a religião faria. A religião foi inaugurada lá no Jardim do Éden. Você sabia? Diga para o seu irmão assim: a religião foi inaugurada lá no jardim. No dia que a vida espiritual morreu. Por que eu sei disso? Porque, irmãos, a primeira coisa que Adão fez, quando Deus chega no jardim, foi se esconder. O propósito da religião é se esconder. Por isso que muitas vezes quem vem para a igreja não é quem somos, é quem gostaríamos de ser. Quando Adão se esconde, por que ele se esconde? Porque ele perdeu a transparência. Percebeu que estava nu. Mas quando nós somos cheios do Espírito, irmãos, nós estamos diante de um espelho, totalmente desvendados, expostos à luz da glória de Deus. Não seja religioso, tenha a vida de Deus fluindo na sua vida. Deus não chamou ninguém para viver religião. Deus chamou você para ser filho dele. Esse é o chamado da igreja, porque o plano dele no jardim foi gerar filhos e ter uma família que tivesse a sua natureza. Hoje, a igreja é a família de Deus que tem a natureza dele no Espírito. Amém? Diga aleluia. Olha para quem está do teu lado aí, diga para ele assim: você é a família de Deus que tem a natureza dele. Mas hoje, irmãos, é tempo de nós assumirmos o caráter do Espírito. Assumir não mais a carne, assumir não mais a alma, mas assumir o caráter do Espírito e dizer: eu sou Espírito. Eu tive uma experiência lá em Rio Verde alguns dias atrás, eu sempre gosto de contar ela. Foi muito interessante. Numa das reuniões de oração, eu escorei lá assim, os irmãos estavam todo mundo orando. E eu falei: Deus, eu não quero mais orar pelos enfermos e eles ficarem enfermos. Senhor, o irmão vem com gripe, sai daqui com pneumonia. Não dá, Senhor. Eu falei: Deus, eu quero orar pelos enfermos e eles serem curados. Aí o Senhor falou comigo assim: vou te ensinar uma coisa hoje. Irmãos, quanto mais você orar em outras línguas, mais a linha de, sabe, a sintonia da voz de Deus vai ficar fina em você. O Senhor falou: deixa eu te ensinar algo hoje. Você vai chegar nos irmãos, neles, e você vai dizer assim: eu libero do meu espírito toda a cura que ele precisa. Falei: amém. Fui obedecer. E tinha um irmão na igreja que a perna dele era assim. Então ele andava com a perna dobrada, meio que arrastando, né, as pontas dos dedos. Eu cheguei próximo desse irmão,
Coloquei as mãos sobre ele e falei: eu libero do meu espírito, no nome de Jesus, toda a cura que esse irmão precisa. Saiu como se fosse uma onda do poder de Deus. Esse irmão caiu. A perna dobrada dele, ele começava, esticava, voltava, esticava, voltava, esticava, voltava, esticava e voltava a perna. E ele começou a gritar: pastor, eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado. O Senhor me deu aquela palavra: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Pedro, lá na porta do templo chamada Formosa, você tem no seu espírito tudo que mineiros precisam. Essa igreja, escute isso, essa igreja tem no espírito tudo que essa cidade precisa. Você tem no seu espírito tudo que a sua família precisa. Você tem no seu espírito tudo que a sua empresa precisa. Deus colocou tesouros em vasos de barro. Nosso espírito, irmãos, tem dentro de si. Por quê? Porque o meu espírito é o DNA do próprio Deus dentro de mim. Agora eu preciso começar e eu preciso pôr esse espírito para orar. Então, quanto mais eu oro em outras línguas, quanto mais eu medito na palavra, quanto mais eu confesso a palavra, quanto mais eu adoro, eu louvo, eu jejuo, mais, irmãos, o meu espírito vai sendo edificado, 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 no nível acima da alma e da carne, ao ponto da tua alma, sentimentos e emoções penderem para Ele. Sabe mais ou menos como é que é? Você até sente, mas aquilo não te governa. Aqueles pensamentos podem até vir, mas aquilo não te governa mais. A carne pode até desejar, mas aquilo não te governa mais. Porque o teu espírito foi edificado no nível acima disto. Agora o governo da tua vida é o governo do Espírito. Você está entendendo por que Satanás quis corromper o Espírito? Mas hoje em Cristo Jesus, pela lei do Espírito e da vida, o teu Espírito está blindado, intocável. Hoje você pode se levantar, irmão, independente da sua condição hoje, como você está, acredite nisso, por favor. Independente da sua condição hoje, como você está espiritualmente, como está a sua vida, não importa como você está hoje, você pode assumir essa identidade espiritual e dizer: eu não sou mais isso, eu não sou mais aquilo, eu vou orar, serei edificado e vou governar sobre essas coisas. Acredite, Deus está ansioso para segurar nas suas mãos e caminhar com você. Amém? Amém? Então dá um sorriso para o seu irmão, diga para ele assim: é muito bom. Diga para ele: é muito bom saber que eu posso continuar a caminhada. Diga assim: é muito bom que dentro de mim opera uma nova lei do Espírito e da vida. Satanás nunca mais vai te enganar quando você assume quem você é no Espírito. Fique de pé no seu lugar, todos. Aleluia, Jesus. Quantos aqui são batizados no Espírito Santo? Levante a mão. Quem é? Muitas pessoas já oram em outras línguas, são batizados. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui para os irmãos. Quem aqui não é batizado no Espírito Santo? Você ainda não ora em línguas? Levante a mão bem alto para que eu veja. Fique com a mão erguida. Nós temos várias pessoas que ainda não oram em outras línguas, que ainda não foram batizados no Espírito Santo. Deixa eu dizer uma palavra para vocês. A coisa mais simples que tem é ser batizado no Espírito Santo. Você sabia disso? Diga assim: a coisa mais simples que tem
É orar em línguas. Por que é simples? Porque se o Espírito já está aí dentro, se o Espírito Santo está aí dentro, se o Espírito nasceu de novo, a linguagem está também. Diga assim: se o Espírito está aqui, essa linguagem também está. O maior propósito do batismo no Espírito Santo é que você não seja enganado pelos cenários do diabo. Você sabia, né, irmãos? Por exemplo, você está assistindo lá o filme. Eu vou falar novela, que aqui ninguém vê novela, amém? Ó, os irmãos falam um amém meio tímido, amém. Aí você está assistindo aquele filme. Irmãos, aquele filme te emociona, ou te deixa irado. É ou não é? Nossa, por que não prende o bandido logo? Olha o que ele está fazendo. Você quer até jogar a televisão. Mas por trás daquilo é o que? Cenário. Por trás daquilo tem um monte de gente lá com câmera. Cenário, irmãos. Mas é um cenário que mexe com os nossos sentimentos. Diga bem forte: é um cenário que mexe com os meus sentimentos. Sabe qual é o plano de Satanás? Criar cenários hoje para mexer com a nossa alma. Então ele cria um cenário lá na sua família, aquela crise familiar, e você começa a sentir aquilo. Irmão, é só um cenário. Vou dizer de novo, é só um cenário. Ele cria um cenário na vida financeira. Você fala: ixi, agora acabou. Irmão, é só um cenário. Ele cria um cenário na saúde. Irmão, é só um cenário. Porque ele precisa mexer com as suas emoções, os seus sentimentos, a sua alma, para que você acredite mais no cenário do que na palavra. Mas quando você se firma no Espírito, olha isso. Quando você crê na palavra, a imutabilidade de Deus, porque Deus não muda. Queridos, Deus não mente. É impossível Ele falhar. Então você se firma na palavra, você se firma na verdade, você assume que no teu espírito tem tudo que essa situação precisa, e você começa a dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pelas pisaduras de Cristo eu sou curado. Irmãos, a substância da fé que forma o teu espírito, ela entra num processo. Você começa a dizer: todas as minhas necessidades já estão supridas em Cristo Jesus. Pastor, mas eu estou vendo, eu estou sentindo, não importa. Amém. Não importa. Não importa. Pastor, eu estou vendo, estou sentindo. É cenário. Então o teu espírito, formado pela substância da fé, juntamente com a palavra imutável, a palavra que não mente, a palavra que não falha, ela começa a crescer. Crescer, 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 sobre todo o cenário enganoso do diabo. E aquela situação tem que mudar, porque a parte mais forte do teu ser está em funcionamento pela fé. Levanta a mão e diga comigo assim: eu não preciso fazer nada segundo a carne, segundo a alma. Diga assim: o que eu preciso diante destes cenários é ativar o meu espírito, orando em línguas, confessando a palavra. Igreja, funciona. Amém. Funciona mesmo. Pastor, então eu posso resolver esse problema de dinheiro orando em línguas e confessando a palavra? Pode.
Olha para o seu irmão e fala assim: é claro, ele é seu pai. Pastor, como que isso vai funcionar? Você começa a orar em línguas, confessar a palavra, e pela fé o Espírito de Deus começa a transferir para o teu espírito o mistério que vai te tirar dessa situação. Amém. E um determinado dia você está lá orando em línguas, confessando a palavra, tal, orando em línguas, confessando a palavra, e dentro do teu espírito, irmão, flui. E isso sai do espírito e vem para o teu entendimento natural. E aí o Senhor vem e fala com você, e você diz: Senhor, é desse jeito. E Deus fala: é desse jeito. Então é só ir ali, assim, assim. Vai lá, assim, assim, assim. Ele te dá até o endereço. Ele te mostra até a pessoa. Amém. E você que estava pensando que precisava fechar 30 negócios, em um negócio você resolve tudo. Amém. Ser guiado pelo Espírito, irmãos, é andar no descanso. Você não nasceu para viver estressado. Você sabia que ninguém nasceu para viver preocupado com nada? Olha para o seu irmão: por que você está preocupado? Por quê? Olha, você não nasceu para viver preocupado. Fala para o seu irmão: você tem um pai que é impossível falhar. Aleluia. Eu queria orar aqui por pessoas que ainda não sei se eu posso, tempo, não sei o horário, mas por você que ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, você que ainda não foi cheio, você que ainda não ora em línguas, porque esse é um recurso que vai te ajudar a afinar a sua sintonia com Deus. Amém. Tem alguém aqui que gostaria nessa noite de ser cheio do Espírito Santo? Vem aqui à frente. Você que ainda não é batizado, você que levantou a mão aquela hora, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Não precisa ficar com vergonha não. Ah, pastor, eu pensei que ia vir um anjo com espada de fogo, 30 asas à direita, 30 asas do lado esquerdo. Ele ia falar: eis que eu te digo, meu servo, fique cheio. Não. É algo muito simples. Vai chegando mais aqui. Se tem mais alguém que você ainda não foi cheio do Espírito Santo: pastor, eu não sou nem batizado nas águas ainda, estou frequentando a igreja aqui agora. Pode vir. Pode vir. Pastor, tem muito tempo que eu não oro em língua. Só foi naquele dia lá no monte que eu estava lá e o fogo caiu e eu pulei até mesmo, falei em línguas. Só que nunca mais eu falei. Vem cá você também. Pode vir aqui. Aleluia. Deixa eu dizer algo para vocês. Olha aqui, olha para mim, vocês que estão aqui à frente. É muito simples. Por que é simples? Primeira coisa, falar em línguas, orar em línguas, com os anos, a igreja mistificou demais esse dom. Se tornou algo muito místico. Nossa, eu tenho medo de falar da minha carne. Espera aí. O profeta Joel diz assim: meu espírito será derramado sobre toda a carne. Então, não preocupa esse negócio de falar da carne não. Outras pessoas falam assim: nossa, pastor, eu tenho medo de falar do diabo. Irmão, que diabo o quê? Quem está aí dentro é o Espírito Santo. Tem diabo aqui não. Não tem diabo aqui. O diabo foi vencido lá na cruz. Deus venceu o diabo, venceu a morte, venceu o pecado, venceu tudo. E dentro de você está o Espírito dele. Vou dizer de novo: dentro de vocês está o Espírito do Senhor. E o que o Senhor faz? Jesus ensinou algo assim, está lá na palavra de Deus, lá no livro de Atos, que no dia de Pentecostes eles falavam o que o Espírito concedia. Então o Espírito concedia e eles falavam. O Espírito concedia e eles falavam. Então quem é que fala? Quem é que fala?
O Espírito concede e eles? Quem é que fala? Eles. Então fala para você, mas é você que fala. Diga para ele assim, é você que fala. Sabe, irmãos, a gente pensa assim. Eu vou dizer o que a gente pensa. Uma vez no meio de um culto como esse, uma irmã levantou e interrogou. Parou o culto. Pastor, mas eu conheço tantas pessoas que tá fazendo tanto trem errado e tá orando em línguas. Né? Naturalmente, uma bela pergunta que não tem nada a ver com a palavra. Porque o Espírito Santo não vem porque você é perfeito. Já passou por pensar? Ele vem porque nós somos imperfeitos. Então ele vem para nos aperfeiçoar. O Espírito Santo, pastor, eu não ando muito santo não. Como é que eu vou orar em línguas? O Espírito Santo não vem porque nós somos santos. Ele vem para nos santificar. Ele vem para nos santificar. Então, esqueça todo o argumento. Se você ler a história do Dave Robertson, você vai entender um pouco sobre o que eu estou falando. Dave Robertson tinha tanta coisa que precisava mudar na vida dele. Quando ele foi cheio do Espírito Santo, começou a orar em línguas. Então o Espírito Santo começou a tirar. Então você não está aqui para ser cheio do Espírito Santo porque você é. Você está aqui para ser cheio do Espírito Santo para você ser. Não aceite nenhum argumento de acusação na sua mente. Eu não posso falar em línguas, eu não posso ser cheio do Espírito Santo porque eu ainda tenho que mudar isso na minha vida, eu tenho que mudar isso e aquilo outro, eu ainda estou brigando muito com meu marido, eu estou brigando muito com a minha esposa. Você vai ser cheio do Espírito Santo, você vai parar de brigar com o marido, vai parar de brigar com a esposa. Ele veio, irmãos, por isso que ele ganha nomes na Bíblia de ajudador, intercessor, advogado, consolador. Por isso que ele ganha alguns nomes. Ele é o ajudador de cada um de nós. Agora deixa eu dizer algo para vocês assim. Jesus falou assim: vinde e beba. O que ele falou? Vinde e beba. Tem jeito de beber com a boca fechada? Não tem jeito. Vai derramar tudo em mim. Eu preciso abrir a boca para beber. Pastor, eu quero ficar cheio do Espírito Santo. No dia de Pentecostes diz que eles falavam. Então eles estavam falando. Abriram a boca. Quero ficar cheio do Espírito Santo. Não. Você abre a boca e libera. Eu vou começar a orar com os irmãos. E o Espírito Santo vai começar a trazer essas letras estranhas, talvez, no seu entendimento, mas à medida que ela for vindo, você vai liberar com os seus lábios, você vai pôr um som nessa palavra. Você vai pôr um som. Você vai liberar por fé. Pastor, mas eu não vou. Não, irmão, as reações são diversas do Espírito, mas não preocupe com as reações. Libera. Falar em línguas às vezes é um pouco parecido com falar em português. Quando o meu filho Samuel aprendeu a falar, achei super engraçado. E fiquei muito triste também ao mesmo tempo. Adivinha a primeira palavra que ele falou? Mamãe. Foi, irmãos. Mamãe. E adivinha a segunda palavra que ele falou? Hã? Ele virou mamãe. A segunda? Vovó. Agora é minha vez, né? Mamãe, vovó, até entendi. A vovó não saía lá de casa. Aí lá vem a terceira palavra, adivinha qual? Vovô. E ele foi falando, liberando. Amém. É Deus tratando. Mas agora a próxima é eu, adivinha? Titi. Aí lá vem a próxima palavra, irmãos. Agora só faltava, falou titi, titia, vovô, vovó, mamãe. Só falta papai. Aí ele vem e fala, gato. Gatinho que tinha lá. Até que um dia ele falou papai, né? O dia que eu saí do estresse, que eu já tinha esquecido. E ele foi falando aquelas palavras. Foi liberando aquelas palavras.
O Espírito Santo está dentro de você, já está queimando aí dentro do coração de alguns aqui. Já está ardendo. Nós vamos orar. E quando eu estiver orando, eu vou contar até 3. E quando eu chegar no 3, vocês não vai falar aleluia, não vai falar glória a Deus, você não vai falar Jesus eu te amo, você vai falar em outras línguas. Pastor, mas eu tenho medo de imitar meu irmão. Para com esses argumentos. Libera a língua que vem nos teus lábios. Fala pro seu irmão, dá um abraço nele que está aqui na frente. Fala para ele assim: o Espírito Santo está dentro de você. Diga assim: então a linguagem já está aí. Amém? Glória a Deus. Então chega mais pertinho aqui. Levante as mãos, isso, vocês aqui na frente. Levante as mãos, as duas. Feche os seus olhos. Amém? Então vamos fazer um negócio melhor ainda. Os demais irmãos que puderem vir, vai chegando mais. Você que já é batizado no Espírito Santo, chega aqui, vem me ajudar nisso aqui. Isso, vem chegando aqui próximo. Muitos aqui vão falar em línguas hoje pela primeira vez. A senhora vai ser cheia do Espírito Santo, tá? Ele está aqui, sabia? Há uma paz aqui. Comece a adorar. Você pode falar com ele, normal. Senhor, eu sei que tu estás neste lugar. E como confirmação da tua presença, eu quero te pedir que esses irmãos nessa noite sejam cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de você. Pai, o Senhor não pode mentir. E é impossível que o Senhor venha falhar. Então nessa noite eu quero te pedir que a tua palavra diz que nós vamos colocar as mãos e eles receberão o teu Espírito Santo. E hoje, Senhor, é o dia desses irmãos serem cheios. O Espírito Santo está dentro de você. Ele está aí dentro. 2, é impossível que ele minta. Se ele está aí dentro de você, ele habita e ele é o teu ajudador, ele é o teu intercessor, ele é o teu consolador, ele é o teu advogado. 3, abre a tua boca agora e fala em outras línguas em nome de Jesus. Só libera essa linguagem. Isso, não ora por ninguém, não interceda, só ora em língua, só libera, só libera, só libera. Por fé, vinde e beba, abra a boca e fala. Olha, a irmã já está sendo cheia. Fala em línguas, pode falar. Fala. Não fala aleluia, não fala glória a Deus. Libera essa linguagem. Fala em outras línguas. Isso, vai falando.
Jesus. Vai sendo cheios nessa noite. O Espírito Santo está aqui. Libera essa linguagem. Pode liberar. Tem irmãos aqui orando em línguas pela primeira vez. Pela primeira vez, libera a linguagem. Fale, fale. Pela fé, libera. Levante as suas mãos bem alto. Pastora Ellen, ora com as irmãs. Libera. Tem mais, irmãos, tem mais. Toda a igreja, levante as suas mãos e comece a orar em outras línguas nessa hora. Venham todos aqui pra frente, saiam dos seus lugares, venham pra cá, todos. Geralmente nessas reuniões Jesus cura muitas pessoas. Nessas reuniões de avivamento, de derramamento do Espírito Santo, muitas pessoas são curadas. Isso, fala, fala. Pastor, é só uma língua que está vindo, é só uma palavrinha. Fica falando ela. Fica falando essa palavrinha aí que está vindo. Libera. Ora, igreja, libera, libera. Ora. Recebe por fé. Seja cheio por fé. É o recurso que nos ajuda a sair da corrupção da alma e da carne. Seja cheia. Seja cheia. Libera. Por fé. Por fé. Já tem 4 irmãos aqui que estão falando em línguas, que nunca falaram. Já tem 4 sendo cheios. Não tenha receio, não tenha medo. É impossível que ele minta. Ele não pode falhar. E ele disse que seríamos cheios do Espírito Santo. E falaríamos em outras línguas. Essa língua é conhecida como língua de fogo. Para queimar mesmo. Para queimar, para arder. Recebe, recebe, recebe. Cheira lavaie. Rique la manamandoro, cotolobo rima namamandoro, cotoro. Tocatara lavara lavara lavasuri mandoro. Rica lavara lavara cantoro, cotolobo rima namamandoro. Levante as mãos, toda a igreja, bem alto. Bem alto. Senhor, passa curando agora. Passa curando agora. Passa curando agora. Passa curando agora. Shekira lamassuri mandoroko toloborimana. Ele está enchendo. Você está sendo cheia, 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 até transbordar. Hoje o Senhor te trouxe aqui para isso. Libera, libera, libera o fogo, libera o fogo, libera o fogo. Libera a língua de fogo. Libera a língua de fogo nesse lugar. Shekira labassuri. Labassuri balabara labacantoro. Isso. Shekira labassuri mandoro. Continua orando. Continua orando. Enche Espírito Santo. Enche Espírito Santo. Enche. 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 Enche os nossos irmãos. Enche os nossos irmãos.
enche, 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 enche. Isso, aleluia, 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 glória a Deus. Ele é fiel, Ele não falha. Pessoas estão sendo cheias do Espírito que foi derramado lá em Pentecostes. Nós declaramos, Senhor, essa unção nesse lugar. Vidas cheias até transbordar. Em nome de Jesus. Não parem de orar. No carro, em casa, no trabalho, onde você estiver, edifica o teu espírito orando em outras línguas. Levanta as suas mãos, diga comigo assim: eu sou no Espírito. Bem forte, diga: eu sou no Espírito. Amém. Aleluia. Quantos aqui oraram em línguas? Orou em línguas? Orou em línguas? Orou em línguas, irmão. Aleluia, Jesus. Agora não parem mais. Não parem. Pastor, eu só falei uma palavrinha. Fica falando essa palavrinha repetidamente. Uma palavra em línguas não quer dizer que seja uma palavra lá no céu. Às vezes uma palavra em línguas é um livro lá no céu. Amém? Levante as duas mãos e diga assim: obrigado, Espírito Santo, por essa noite especial. O Senhor não pode falhar. É impossível que o Senhor venha falhar. Amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Pode sentar, querido.